Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, sua segunda-feira. Que seja maravilhosa, cheinha de favor, que você veja a glória de Deus e verá. Feliz 2026, que chega com som alegre. Canto estéreo. Você tem cantado, tem adorado? Já fez o seu painel dos sonhos? E tem possuído seus sonhos? Tem declarado que este será o melhor ano da sua vida? E será em nome de Jesus, se você crer? Já entrou no programa de leitura da Bíblia em um ano? 3 capítulos diários, segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, e você lê a Bíblia em um ano. Vamos! É isso aí! Viva neste nível, ó, vá para um nível mais alto. Sua perspectiva é o seu mundo. Como você vê é como você faz as coisas. Como você vê é como você faz. A sua perspectiva é o seu mundo. Você precisa saber disso. Quando alguém me pergunta, Bispa, o que é mais importante na vida? Obviamente que eu vou dizer fé e logo perspectiva. Você tem que ter uma visão para a sua vida. E ela tem que ser bíblica. Porque se não for bíblica, ela vai ser mundana, ela vai ser do lugar que você foi tirado. Se é mundana, você não vai ter nada diferente do que é natural, do que esse mundo está oferecendo. Se é do lugar que você foi tirado, é só olhar a vida da sua família. Se você quer repetir história, é só trilhar o mesmo caminho. Quando nós passamos a andar com o Senhor, nós nos tornamos novas criaturas. Nós recebemos a mente de Cristo, a perspectiva do reino. As coisas velhas ficam para trás. E Paulo disse que é impossível alguma coisa ser transformado sem uma renovação mental. O grupo original perdeu o seu destino, o seu chamado, porque a mente era escrava. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles acabaram perecendo, tombando no deserto, mesmo tendo uma promessa. Não é triste? É triste. E não tem que ser assim. Eu já vi pessoas repetirem história num outro lugar, tendo oportunidade de fazer diferente, de ter um resultado diferente, mas por conta da mentalidade, sucumbiu aquele padrão derrotado e perdeu o destino. Quantas vezes eu vi pessoas entra ano, sai ano, do mesmo jeito, a mesma cabeça, consequentemente, a mesma forma de falar, o mesmo comportamento, pessoas almáticas, totalmente dependentes dos sentimentos, pessoas que passaram a vida vivendo com base nas circunstâncias.
não por convicção, uma convicção de fé, porque quando você tem convicção de fé, você não vai dar uma resposta em função de circunstância, mas a sua resposta é sempre com base na sua convicção. Você acredita na verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Então agora, você está firmado em algo sólido. Então, independente do que acontece aqui fora, você é o mesmo. Se você tem sentimentos apoiando ou não para fazer algo, não muda, você faz porque você se tornou uma pessoa intencional. Sem intencionalidade, você não vai longe. Tem gente que ainda não entendeu. Ei, tudo que vale a pena está na subida. Você vai ter que escalar, vai ter desafios. Liderar só é possível quando você se autolidera. Você não está liderando nada até se autoliderar. Preste atenção numa coisa. Se você não entender que liderança é um trabalho árduo, você vai ceder aos problemas, ao desânimo. Eu já vi gente querer desistir. Por quê? Sempre tem um novo problema. Ei, quem não tem problema é que tem um problema. Porque problemas significam milagres. Quando você tem um problema, você é um candidato a viver um milagre. Isso é maravilhoso. E problemas significam que estamos crescendo. Eu costumo dizer que não tem 2 dias consecutivos na vida de um líder sem que algo aconteça. Bom, mas você quer uma vida grande, não é? Produtiva? Terá desafios. Mas se você tiver a perspectiva do vitimismo, da dificuldade, é óbvio que você não vai ver grandeza em nada. Mas se você tiver a perspectiva de crescimento, você vai enxergar progresso nas piores situações. Porque, 2 mentalidades. A mentalidade diante de um problema. A mentalidade da miséria, da escassez. Olha para um problema como fim. Uma mentalidade abundante de riqueza, olha para um problema como oportunidade. São perspectivas. Olha aqui, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, estava no lugar alto, desceu para o lugar baixo, teve problemas. Quando caiu nas mãos de assaltantes, toda vez que você descer do lugar alto, Jerusalém, o lugar alto, para Jericó, o lugar baixo e considerado da maldição, você vai encontrar problemas. Bom, olha aqui. Quando caiu nas mãos de assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Bom, aqui tem 3 perspectivas. Vamos analisar a perspectiva, a visão, a cabeça dos assaltantes. O que é seu é meu, não me importo com você. Se eu tiver que te machucar para ter o que eu quero, eu vou fazer, porque eu quero o que é seu. Imediatamente, as pessoas param e dizem: não, eu não tenho a cabeça de um assaltante. Ah, tem sim. Muitas pessoas têm e nós nascemos assim. Deus disse que o homem tem uma inclinação para o mal desde a infância. O sábio disse: é preciso tirar a insensatez da criança. Veja uma criança, vá para a escolinha, para o baby, você vai ver essa cena. Crianças tomando o que é do outro, crianças batendo no outro para tomar o que é dele, crianças que olham o outro se divertindo e querem. Ou seja, você enxerga claramente essa cena. Elas só não querem quando o negócio quebra. E os pais, então, vão lá para ensinar essas crianças. Mas quantas pessoas que têm vivido com a mentalidade dos assaltantes? Elas não estão nem aí. Quando uma pessoa é desonesta num negócio, é a mentalidade do assaltante. Você está sendo prejudicado, mas eu preciso. Quando ela deve, não paga, não dá satisfações, ela não está se importando com a dificuldade, a dor daquele lá. Abra o leque. Nós vemos a perspectiva do sacerdote e do levita. Nós estamos vendo o quê? Egoístas. Eles passaram de largo, eles atravessaram para o outro lado. Porque eles olharam para aquele homem caído, ensanguentado, e de cara pensaram o quê? Não, isso vai me atrasar. Ele está ensanguentado, vai sujar a minha roupa, vai me dar trabalho. Não, isso não é problema meu. Não é assim que muita gente vive. Não é problema meu, não quero saber disso, não é problema meu. Mais duro é quando você encontra autoridades espirituais fazendo isso. O sacerdote: não posso parar para ajudar este homem, afinal eu tenho um culto para fazer. E hoje o meu sermão é sobre como ser um bom servo e amar o próximo e ajudá-lo nas suas necessidades. E o levita: não, eu não posso me atrasar, porque hoje eu tenho que louvar e adorar sobre o amor e a bondade de Deus. Eu tenho que passar os instrumentos e eu tenho tantas coisas para fazer e eu já estou limpinho, arrumadinho. Eu não posso perder o meu tempo com isso aí. Quantas pessoas que têm vivido de forma egoísta, e egoísmo e significância não andam juntos, porque você nunca terá uma vida significativa sendo uma pessoa egoísta. Jamais. Agora, olhe a perspectiva do samaritano.
Eu também tenho um compromisso, eu também tenho tempo, horário, prazo, mas eu não posso ignorar o que está diante de mim. Eu não posso ir contra o que está aqui dentro, contra o que eu sei. Eu sei que eu não posso ignorar. Se eu ignorar, isso é imoral, e isso entristece a Deus. E eu não aceito viver de forma egoísta, entristecendo a Deus. Não é moral, não é ético. Eu não posso simplesmente fingir que eu não estou vendo. E ele para, ele desce do seu animal, ele joga, ele cura as feridas, jogando vinho e óleo. Ele põe um homem desconhecido do seu animal, ele leva para uma hospedaria, ele paga, ele investe dinheiro e diz: eu vou continuar minha viagem, mas eu vou voltar, e cuida deste homem, de um desconhecido. Quando eu voltar, eu pago todas as despesas. Eu vou investir mais dinheiro nisso. Tempo, energia, dinheiro. E o Senhor nos dá essa perspectiva, 3 perspectivas. Qual é a sua? Tem uma história de um pai que o seu filho gostava muito das batatas do McDonald's e ele levou o filho para comer essas batatas e todo mundo sabe que aquele cheiro das batatas e tal, e o pai vai para pegar uma batata, o filho segura a mão e fala: não, você não vai comer da minha batata. O pai recua e começa a pensar: ele não entende. Ele não entende que eu sou a fonte das batatas. Eu estou proporcionando isso a ele. Ele só pode comer essas batatas porque eu trouxe ele aqui e comprei as batatas. Ele não entende que eu posso tirar as batatas dele. Ele não entende que eu posso ir lá no balcão e comprar 20 saquinhos de batatas e afogá-lo em batatas. Ele não entende que eu posso ir lá e comprar a minha própria batata quantas eu quiser. Algumas pessoas têm a perspectiva de propriedade de uma criança em relação às coisas de Deus. Quantas vezes eu vejo gente sem entender isso? Tudo que você tem vem de Deus, o ar, a vida, o coração batendo. Se você tem alguma coisa, foi a graça de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas vivendo de forma egoísta, de forma natural, tendo diante delas a perspectiva do reino. Nós somos chamados para viver além de nós. Quantas pessoas que elas não são dizimistas, não são ofertantes, e elas tratam o dinheiro que elas têm como delas. Elas não são sábias como Davi, que disse: quem sou eu para fazer uma oferta dessa? Uma oferta incrível, gigantesca. Ele estava escandalizado com a sua própria oferta. E ele disse: se eu estou fazendo isso com o meu povo, é porque vem do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não poderia fazê-la. Tudo o que eu tenho, ele falou, porque tudo vem do Senhor, nós só devolvemos. Algumas pessoas, elas não têm dificuldade de dar aquilo que não é delas. A dureza, aquela avareza, é por conta da mentalidade de que é delas. Porque quando você tem a perspectiva
de que tudo vem de Deus e para Ele deve voltar, meu querido, você se torna a pessoa mais generosa e doadora da face da terra. Quando você entende que Deus é a fonte de todas as coisas, quando você passa a ter essa perspectiva de reino, de Deus, do que significa andar com Deus, Ele é a fonte de vida, da abundância. Ele disse, dou poder, capacidade para você produzir riquezas, gerar riquezas. Tudo vem de Deus, eu sou o dono do ouro e da prata. Dai e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A medida que virá para você é derramada, porque Deus não pinga, Deus derrama, ninguém pode dar mais do que Deus. Mas algumas pessoas são avarentas, porque na cabeça delas é tudo delas. Mas não, a fonte é Deus. Qual é a sua perspectiva? Porque a sua perspectiva é o seu mundo. Você faz as coisas de acordo com a sua perspectiva. Por isso que eu falo sempre, quem crê certo, vive certo. E o que é crer certo? Crer na verdade. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Ei, para e leve isso aqui muito a sério. Descubra qual é a sua visão de vida, de mundo. Qual é a sua perspectiva? Porque se ela não for bíblica, não for do reino, você enxuga gelo, perde tempo e pode perder não só a sua vida aqui, o seu destino, o seu chamado, como a sua eternidade. Tudo vem de Deus. Ele é a nossa fonte. E o Senhor nos ensinou aqui qual é a perspectiva certa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que esta palavra tenha entrado, porque, Senhor, como nós vemos as coisas, o mundo é como fazemos. Senhor, enquanto não mudamos a nossa perspectiva, não mudamos nosso modo de agir. Senhor, eu oro para que cada um entenda a sua perspectiva é seu mundo. Eu oro para que cada um entenda que a fonte é o Senhor. Eu oro para que hoje vendas tenham caído, escamas tenham caído e que essa pessoa, Senhor, esteja sofrendo uma renovação mental, esteja tendo clareza da verdade e já tenha decidido viver com base nela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. E eu oro por um batismo de visão. Eu oro por um batismo de consciência, de discernimento, para que nenhum venha perder o seu chamado, o seu destino e até a sua eternidade. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, este Senhor que tem a perspectiva de reino, são financiadores da tua obra, estão financiando obras eternas. Esse Senhor tem a perspectiva de Davi, que tudo vem do Senhor e para o Senhor deve voltar. Nós não damos nada, só devolvemos o que o Senhor nos deu. Se temos alguma coisa é porque o Senhor tem nos proporcionado. Deus, onde esse programa estiver chegando, que esta mensagem tenha iluminado o entendimento de cada um e que essas trevas já tenham sido dissipadas. Deus, eu abençoo o teu povo em todo lugar, com a visão certa, a visão do reino.
Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos e hoje a reunião do melhor da terra. Se quiseres ouvir, comereis do melhor desta terra. Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Esteja entre nós, viva num nível mais elevado. Lembre-se, Deus te ama. Você é filho e amado. Viva como filho. Foi feito à imagem e semelhança do Senhor para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante. Viva com essa perspectiva. Nós estamos aqui para governar e dominar e não sermos dominados por nada. Conta com a gente, é um prazer servir. Nós somos o povo da toalha na cintura. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026!